Olá, meus amigos, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos a Palavra de Deus. Não é você que nos acompanha, que acompanha o canal de Estudos Bíblicos, né? Gostaria de dizer da minha alegria de poder estar novamente preparando esse vídeo para que nós compartilhemos a porção da Palavra de Deus, né? E no manhã desse dia nós gostaríamos de compartilhar o seguinte tema: a busca pela unidade da igreja. A busca pela unidade da igreja. E o texto em que nós estamos meditando encontra-se em Efésios capítulo 4, versículo 1, onde lemos: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Esse tema de unidade, é um tema simples ao ponto de vista, né? E à luz do texto que Paulo escreveu aos Efésios, né? Mas que ao longo da história da igreja ele tornou-se polêmico. Aqui, dentro desse contexto, a chamada à unidade, né? Ela diz respeito à exposição dos dons e dos talentos pelo Espírito Santo à Igreja de Jesus Cristo. A chamada aqui é a unidade por intermédio direto, pela ação direta do Espírito Santo que promove. E a síntese desse texto, que vai do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, a síntese é comunhão. Na realidade, a busca pela unidade é a busca pela comunhão da igreja. E o primeiro passo em direção a essa busca é justamente com o texto que nós acabamos de ler, né? Paulo rogando para que nós levemos uma vida digna, íntegra de um cristão, de um crente. Isso diz respeito justamente ao testemunho. Precisamos, nesse primeiro momento, dar um testemunho digno de um cristão. É conhecer a Bíblia, conhecer a Palavra de Deus, para que possamos fazer a vontade de Deus andando em santidade. No segundo momento, é que essa vida que nós passaremos a levar, o testemunho que precisamos dar, ela deverá ser feita no meio de diversidade. E aí é onde reside, né, nessa palavra diversidade, onde começa o dilema. Né? Porque o texto aqui, é claro, ele fala da diversidade de dons, né, da diversidade de talentos que são disponibilizados pelo Espírito Santo de Deus no seio da igreja, para o crescimento e o fortalecimento dela. Não é? Mas, com o passar dos anos, e aí em contrapartida à chamada a uma comunhão, nós vemos que o homem, ele tendo caído no pecado, a sua natureza vai justamente se opor a essa busca, né, por essa santidade, por essa unidade. Então, hoje a diversidade, quando se fala de diversidade, diversidade em vários aspectos, né? Diversidade interna e diversidade externa à igreja, né? Hoje temos aí a pluralidade, né? A diversidade de gêneros, a diversidade de gostos, né? A diversidade de denominações, a diversidade de ideologias, a diversidade de interesses pessoais, e tudo isso, e em tudo isso, a Igreja de Jesus Cristo está imersa. Então somos chamados a termos vida íntegra, né, em meio a essa diversidade. O que no texto fala de uma diversidade, hoje a Igreja, com a evolução dos tempos, com o passar dos anos, dos séculos, não é? A Igreja de Cristo agora vai ser chamada a buscar essa unidade em meio a essa diversidade. E o exercício, não é, dessa busca, ela deve nos conduzir para a estatura de Cristo, de varão perfeito, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem feito à medida da estatura, a plenitude de Jesus Cristo. E aqui vai falar justamente da santidade, né, da maturidade cristã. Então, como nós vemos lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, sede santos, porque santo é o vosso Deus. Então, é a busca pela santidade em meio a essa diversidade. Então, são as provações
às quais nós somos submetidos em busca dessa santidade. Alcançado agora essa maturidade, nós devemos promover, não é, essa unidade no seio da igreja. Cresçamos em tudo. Cresçamos, o verbo aqui está na terceira pessoa. Cresçamos, ou seja, uma chamada para todas. Aquele movimento de unidade que começou em mim, agora é chamado para todos. Então, todos têm a responsabilidade de promover, não é, essa busca, essa unidade dentro da igreja. Também, depois de tendo promovido essa santidade, essa unidade, essa diversidade dentro da igreja, nós estaremos agora sim desenvolvendo uma ética, um relacionamento pleno com o nosso próximo e com o nosso Deus. Não é? Então, esse é um processo constante que precisamos trazer em nossas mentes, não é? Essa condição aí. E, para concluir, eu gostaria de dizer que a conjugação do verbo, que inicialmente foi buscar, na realidade essa conjugação deveria ser no gerúndio do verbo buscando, porque é um processo constante que nós precisamos manter em nossas vidas. Ou seja, dar um bom testemunho, né, pessoal, andar com sabedoria em meio à diversidade, qualquer que seja ela. Precisamos buscar e desenvolver a nossa vida, né, uma vida de maturidade cristã na presença de Jesus Cristo, promover essa união, essa paz dentro do seio da igreja, né? E por fim, confirmar um relacionamento ético, uma vida ética no seio da igreja, no seio da sociedade. Então precisamos manter esses valores em busca da unidade da igreja. Essa é uma breve e simples reflexão com base no texto de Efésios capítulo 4, mas que serve como parada para a reflexão de qual tem sido a nossa postura, de qual tem sido a nossa ética, de qual tem sido nosso propósito dentro da igreja e também fora dela, para que o nome do Senhor seja honrado, seja glorificado. Porque agindo assim, certamente Deus se agradará de nós e Deus receberá, né, o culto que prestamos a Ele. E se você que acompanha o nosso canal ainda não fez uma decisão diante de Jesus Cristo, é lhe dada a oportunidade, é chegada a hora de você juntar-se a nós e buscarmos essa unidade da igreja, para que quando Jesus Cristo raiar nas nuvens, Ele chamar a sua igreja. E aí, no finzinho, eu gostaria de falar, me veio à memória a palavra de Agostinho de Hipona, né? Quando ele fala das duas igrejas. A igreja institucional, que é aquela que é feita pelos homens, denominacional, mas principalmente da igreja invisível, é aquela que só Jesus sabe, né? É formado por aquelas pessoas que tiveram, ao longo da sua vida, um compromisso com Jesus Cristo, entregaram suas vidas a Ele, e no tempo certo, na vinda do Senhor Jesus, Ele vai levar a sua igreja para com Ele gozar, né, a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos. Amantíssimo Deus, soberano Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Fica, pois, conosco durante este dia, dá-nos a compreensão da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos fortes, firmes e formarmos, ó Senhor, uma igreja vitoriosa. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém.